em glória e poder, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança cheia. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram
Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pai Celestial, mais uma vez, receba, Senhor, a gratidão do nosso coração por este momento tão precioso de estarmos aqui reunidos, adorando ao Teu santo nome, adorando ao Teu Filho, a quem nós amamos. Pai Celestial, nós sabemos que o Senhor nos ama. Eu sei que o Senhor me ama. O Senhor me ama e enviou o Teu Filho Jesus, para que através dele nós tivéssemos esse momento único na Tua presença, tivéssemos esta liberdade de chegarmos na Tua presença e Te chamarmos de Pai, Papai, meu Pai Celestial. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem, queridos, antes de tomar o seu lugar, cumprimente um amado, uma amada que está aí ao seu lado. Se não for possível, acene para ele, pelo menos, assim, dê umas boas-vindas, né? Isso aí, glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Então, podem tomar os seus lugares. Isso aí. Queridos, como nós habitualmente fazemos, né, eu quero pedir para que seja colocado aqui o versículo este versículo. Este mesmo, não é outro, é este, né? E esse texto, ele nos traz uma orientação a respeito do nosso comportamento, a respeito também da nossa conduta, de como nós devemos nos conduzir e de como nós devemos conduzir um determinado órgão do nosso corpo que, segundo a palavra, é um órgão que tem um poder imenso para o bem e para o mal. Portanto, cabe a nós conduzirmos este órgão. E a palavra nos diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Queridos, essa palavra, ela é para nós, para que nós tenhamos este entendimento de como fazer uso da nossa língua. Então eu quero convidá-los a repetir comigo: em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doenças, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de abundância e não de escassez, porque em minha boca existe um grande milagre. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Isso aí, muito bem. Queridos, hoje nós temos um momento especial. Aliás, o momento especial é vocês estarem aqui, né? Todos nós estarmos aqui. Mas hoje nós vamos ter uma ministração de uma palavra especial, através da pastora Sara. Então eu quero convidar a pastora Sara a vir até aqui. Queridos, enquanto eu falava aqui, eu gostaria de... Eu não vou pregar hoje, né? Eu tenho que tomar cuidado, antes eu começo a falar, e a minha ajudadora já começa a falar assim: ó, para aí, para por aí, para, chega, não é a tua vez hoje, né? Não esqueça que não é a tua vez. Mas enquanto eu estava aqui conversando com vocês, o Espírito me trouxe um texto, aquele texto que está lá no livro de terceira carta a Coríntios, onde... Perdão, 1 Coríntios, capítulo 13, perdão. 1 Coríntios 3, desculpe. Mas está lá, pronto. Onde ele fala, onde Paulo fala, né? Eu plantei, Apolo regou, mas
Deus é que dá o crescimento. E por algum motivo Deus me trouxe esse texto agora, e eu, de uma certa maneira, entendo o porquê disso, diante dessa oportunidade de ouvirmos uma palavra aqui através da vida da Sara. Queridos, eu tenho entendimento a respeito desse texto, né, onde nós devemos ser colaboradores da obra de Deus e não disputar a obra de Deus. Existem igrejas por aí que nesse momento com certeza estão cheias, lotadas, né? Gente esperando fora das portas aí, certo? Mas em muitos lugares, queridos, ali se prega prosperidade, se acontece curas, milagres, mas e a palavra? Onde está a palavra? E eu entendo, eu percebo, eu vejo que nós temos a palavra. Lá no livro de João, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Queridos, o verbo é a palavra. E nós estamos aqui domingo após domingo, e domingo novamente, trazendo, ministrando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem como uma orientação para a nossa vida. E nessa noite não vai ser diferente. Então, abra o seu coração, esteja com o seu coração aberto, receptivo, para receber esta palavra de Deus. Amém? Estenda a sua mão abençoada para cá, vamos orar pela vida da Sara. Pai Celestial, graça te damos, obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu que nessa noite nós tenhamos uma palavra abençoada através da vida da Sara, Senhor. Que o Senhor esteja usando ela como um vaso especial, que através dela o Senhor ministre os nossos corações. E esta palavra, Senhor, ela entre no nosso espírito, entre no nosso coração, como uma revelação do alto a cada um de nós. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção! Seja bem-vinda, querida. Então, sejam bem-vindos todos. Graça e paz, igreja, mais uma vez. Não, estou feliz que hoje vamos poder compartilhar uma palavra. Se eu puder pedir uma gentileza para vocês que estão mais atrás, se vocês puderem vir um pouquinho nas 3 primeiras fileiras, a gente agradece. Se puderem, né? Não é obrigatório, mas se puderem, porque tem uma camarazinha lá, o tamanho dela, ela é bem pequenininha por enquanto, nós estamos começando, né? Então, lá só pega as 3 primeiras cadeiras. Mas se quem puder, não é obrigatório, tá bom? Fiquem à vontade. Luiz e Luciana, sim. Aqui na frente, imagine, lideranças nem pensar, né? O Almir e a Rosa estão cuidando da porta, ok, está tudo certo. Obrigada, queridos. Obrigada mesmo. Eu vou trazer... Nós da Comunhão Cristã Aba, raramente... Esse é o tipo de ministração que vocês vão ouvir hoje, que raramente nós pregamos. Que é falar sobre a estratégia de Satanás. A gente não fala muito do diabo, a gente não fala muito de Satanás. A gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele é real. A gente sabe disso. Só que nós também sabemos que aquilo que nós focamos expande. Então, se a gente dá muita ênfase para o diabo, mais ele cresce na nossa vida e ao nosso redor. Então, é por isso que a gente não dá ênfase, né? A gente prefere glorificar sempre mais Jesus, porque Ele é que nos deu a vida, Ele é que nos deu tudo que nós temos, Ele que é o nosso Senhor, amém?
Então, mas hoje vai ser um pouquinho diferente, por quê? Porque eu tenho percebido, nós temos discernido alguma coisa, algum mover diferente na igreja. Por isso que nós vamos estar trazendo esse ensino, tá? Porque às vezes o inimigo tem levado vantagem em algumas áreas das nossas vidas por falta de conhecimento do povo de Deus. Vamos começar por Bíblia, que Oséias 4:6 fala, né, um texto bem conhecido, mas eu pedi para o André pôr ali. Olá, esse versículo que eu queria. Meu povo foi destruído, ou algumas versões falam, meu povo é destruído, porque é real, é para hoje, né? Meu povo é destruído por falta de conhecimento, tá? Então, só essa parte que eu quero. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, por causa disso, nós vamos trazer esse ensino agora, para vocês poderem entender essas artimanhas do maligno, detectar se isso ocorre em alguma área na vida de vocês, e vamos poder nos livrar dele, em nome de Jesus. Ah, querido, obrigada. Eu estava com sede mesmo. Obrigada. Então, ele usa algumas estratégias malignas que são usadas para nos paralisar, para nos impedir de avançar. Então, vamos aprender a reconhecer essas artimanhas que já foram vencidas por Jesus, né? A gente sabe que já foram vencidas por Jesus. E nós, entendendo isso, podemos acessar essa vitória conquistada para nós. Quem crê? Amém? Amém. E para isso nós vamos usar uma história de Neemias. A gente vai trabalhar muito o livro de Neemias hoje, que fala de reconstrução dos muros de Jerusalém, mais especificamente ao redor do templo. Então, para quem sabe, quem conhece a história, Neemias era um copeiro do rei, né? Mas ele também servia a mesa. Então, ele que servia a mesa do palácio, arrumava a mesa do palácio. Imagina, ele devia ser um gentleman, né? Saber entender de regras, assim, né? Bem legal isso. De etiqueta, isso, Dani, obrigada. De etiqueta, ele devia entender. E ele também fazia um papel muito importante, que era o conselheiro do rei. Então, ele era um homem muito importante e de confiança. E nessa posição dele de copeiro do rei, ele experimentava os vinhos que o rei era trazido para o rei, para ver se não estava envenenado. Então, olha só que coisa. Ele dava a vida, né? Porque se alguém tivesse envenenado o rei, ele que ia morrer. Então, é nesse texto, é nesse contexto que a gente vai trabalhar um pouquinho, conhecer um pouquinho de Neemias. E uns anos bem antes, Nabucodonosor, nós podemos ver isso, não vamos abrir agora, mas nós podemos, eu marquei aqui, ó, nós podemos ver lá em, deixa eu ver onde é que está aqui, 2 Reis 25:10, não precisa abrir, André, tá? Não precisa. Que essa tem toda a história da destruição do templo. Tá? Então, vocês podem ver lá como é que o templo foi destruído. Nabucodonosor destruiu, né, o rei, era um rei, e ele destruiu Jerusalém e destruíram os templos. E Neemias está lá numa conversa, e quando ele destruiu, ele levou o povo cativo. Então, esse povo está fora de Jerusalém, está todo espalhado, ele levou cativo. E alguns que eram mais pobres, os ricos lá, ele tomou todas as posses, né? E levou cativo o povo. E os mais pobres, o que ele fez? Ele deixou na vinha, deixou para ficar cuidando da terra. Então, esses ele não levou. E numa conversa lá, Neemias, chega o Ananias, que é o irmão de Neemias, ele chega e Neemias pergunta para ele, escuta, me conte lá, me traz notícia, como é que está Judá? Já era outro local, ele está perguntando de Judá, tá? Onde que está Judá? Ele estava na Pérsia. Neemias, nesse momento que eu estou falando, ele está na Pérsia. Aí o irmão dele fala assim para ele, olha, ele conta essa história para ele, ele falou assim, olha, o povo está lá cativo, não sabem o que fazer, nós estamos tentando reconstruir o muro há tempos e não estamos conseguindo reconstruir os muros. E o povo está sofrendo, não tem nem o que comer. Porque nesse tempo que ficou cativo, quando cercaram Jerusalém, o que eles fizeram? Fizeram aqueles... A gente vê em filme de guerra, né? Aquelas covas, e o pessoal fica mocado ali com a arma, com alguma coisa assim,
né? Eles estavam nessa. Então, eles sitiaram a cidade e deixaram eles sobreviverem com o que tinha dentro dos muros. Acabou a comida, acabou o recurso, não tinha mais comida. Então, eles tiveram que se entregar. Quando eles viram que eles não se entregaram, mas eles viram que não tinha mais comida, o povo estava fraco, de fome, desnutrido, eles invadiram. Invadiram e tomaram Jerusalém. Aí vem toda essa história que eu contei antes, que eles levaram cativo as pessoas lá e os pobres eles deixaram na terra. Então, nós estamos nesse contexto aí. O livro todo é muito rico, na verdade, né? Mas nós vamos nos apegar mais, focar no capítulo 4 e 6. Pois eles são muito detalhados ao ilustrar como o inimigo trabalha para tentar nos fazer pecar, ou atrasar, ou fracassar. Para isso, o título da mensagem é 3 estratégias do diabo para nos paralisar. 3 estratégias que ele usa diariamente. Neemias nos conta que o povo de Israel tentou a reconstrução dos muros por 70 anos. Isso é muito interessante, que vocês vão ver que numa hora que a gente ler ali, ele vai ver que ele pediu ajuda de Deus, né? Neemias pediu ajuda de Deus. Antes de eu entrar na história, tem uma parte ali que ele fala assim, Neemias ficou, quando ele soube dessa história que o irmão dele trouxe para ele, ele pegou e ficou muito triste. Então, a gente consegue perceber o coração de Neemias também, porque ele tinha uma vida abastada. Vocês pensam, ele morava no palácio. Vocês acham que ele era pobre, né? Ou não era uma pessoa carente de alguma coisa, de alguma necessidade? Não era. Neemias era um homem que tinha todos os favores que o rei tinha, concedia para ele, lá no palácio, ele tinha. Ele podia muito bem ser egoísta, né? Isso mostra para a gente que ele não era egoísta, porque ele podia ser egoísta e falar assim, não, eu estou numa boa aqui, para mim não está faltando nada, está tudo certo. Mas o coração dele se doeu por quê? Pelos irmãos que estavam lá sofrendo, pelos irmãos que não tinham comida e que estavam sendo escravizados. E ele sofreu o coração dele, tanto que ele jejuou e orou e ficou, e ele chegou na presença do rei. Quando ele chegou na presença do rei, ele estava com o semblante triste. E não sei se vocês sabem, quem servia o rei não podia expressar nenhuma emoção. Não podia, porque corria o risco de ser morto. Então, ele estava correndo um risco ali, né? Mas o rei percebe, que conhece tão bem ele, que o rei percebe e pergunta para ele assim, Neemias, por que está abatido o teu semblante? O que aconteceu com você, cara? O que está acontecendo aí que você está tão triste? O rei perguntou para ele, e ele com medo, a palavra de Deus diz isso ali, né? Que ele estava com medo, porque se o rei percebesse que ele estava triste, ele podia morrer, então ele estava com medo. Mas naquele momento ele orou ao Senhor e falou, como que eu posso... Eu vou pôr o texto, que eu acho que é muito legal a gente pôr. Neemias 1 ali, por favor, André. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Ele estava perguntando para eles, né? Me dê notícia. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Vamos lá para o Neemias 2, por favor. André. Neemias 2, 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe... É que tem uma claridade bem ali, gente, é horrível de ler daqui. E oferecer-lhe, ele o dei. Né? Ele deu o vinho, ele tomou primeiro para ver se não estava envenenado e deu para o rei.
Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Enfim, daí ele... Tá bom, e disse... Ele respondia, viu? Tá, outro, próximo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então, nesse momento... Até aí, André, obrigada. Nesse momento, ele orou rapidamente ali para o Senhor, porque era um risco dele pedir uma coisa dessa para o rei, né? E ele pediu para ir, se o rei deixava ele se ausentar, porque ele era homem de confiança, se o rei deixava ele se ausentar, ir lá pegar alguns de confiança dele, e ir lá reconstruir os muros. E o rei deixou, ainda fez uma carta para ele, depois vocês podem ler todo o capítulo, que é muito legal, é muito interessante essa história. O rei deu cartas para ele, porque cada província que ele tinha que passar, ele tinha que apresentar uma carta, porque senão, ele como judeu, ele ficaria preso, né? Em algum lugar, podiam prender ele. Aí ele foi indo pelas províncias, passou por um lugar onde tem madeira, e ele também tinha uma carta para pegar madeira que precisasse para o templo. Enfim, a graça de Deus foi tão abundante na vida dele que ele conseguiu todos os recursos para a reconstrução do templo. Tá? Então, nesse pano de fundo aí que eu dei para vocês. Tá? Aí, olha só, o povo estava tentando reconstruir por 70 anos. 70 anos, vocês podem ver lá na história, 70 anos eles tentaram reconstruir esse muro. Sabe em quantos dias que Neemias e o grupo dele reconstruiu? 52 dias. Gente, é muita graça, não? É muita graça. Porque ele orou ao Senhor, ele pediu para o Senhor. Vocês vão ver, nós vamos ler alguns textos aqui que vai falar sobre isso. Ele orou ao Deus e Deus deu graça para ele. Então, a gente já vê o Espírito Santo atuando aqui na vida de Neemias, né? O que eles não conseguiram fazer em uma vida inteira, eles conseguiram em uma temporada. O que eles não puderam fazer em toda a vida com seu próprio trabalho, esforço, suas boas intenções, grande visão, eles foram capazes de fazer com o Espírito Santo em uma temporada. Olha que coisa linda. Né? Em vez de levar uma vida inteira, como já estavam levando 70 anos, eles conseguiram com a graça. Isso nos ensina alguma coisa? Não. Com a graça de Deus, nós podemos, imagine 70 anos em 52 dias. Ponha isso em porcentagem, para ver a maravilhosa graça de Deus na nossa vida, que nós temos Ele, né? Neemias 6:1, nós já lemos ali, né? Então, o tema predominante nesse capítulo é que Neemias diz em 4 ocasiões que eles estavam tentando me assustar. Eles estavam tentando me desanimar pelo medo e parar o meu trabalho. Quero te lembrar que o tema mais falado na palavra, o versículo muito usado em toda a Bíblia é: não temas. O Senhor fala para nós, não temas. Né? E eles tentaram desanimar Neemias com essa palavra, colocando medo no coração. Medo de avançar, medo de não dar certo, medo que não... Sabe aquele medo, não deixava ele avançar. Eles tentaram fazer isso. Tá? Tudo que nós fazemos na vida, nós fazemos por amor ou por medo. Pode procurar a raiz. Quando você está fazendo alguma coisa, veja a raiz disso. Ou você faz por amor, ou você faz por medo. Né? O diabo sabe disso. E o que o medo faz é levar a minha mente, ou a nossa mente, a um lugar, um território proibido, onde ele tem vantagem. Quando ele consegue nos tirar... Lembra que eu preguei alguns domingos atrás sobre a posição? Quando a gente está nessa posição, a gente está totalmente protegido. Mas quando a gente sai dessa posição, a gente fica à mercê do inimigo. Então, ele tenta, o que ele tenta? Tirar, levar para esse território do medo. Esse território que é um território que é proibido para nós entrarmos. Proibido no sentido não de liberdade, nós temos liberdade para entrar, é proibido como proteção. Porque se a gente entra ali, a gente fica vulnerável à ação dele. Tá? Já vai ficar mais claro aqui. Porque o diabo não usa uma roupa vermelha, né, gente?
gente vê naqueles filminhos, naqueles desenhos, via quando era criança, pelo menos, né? Ou quando a gente vê alguma imagem do demônio, parece aquela coisa, né? Com aquele chifre, uma capa vermelha, com uma cara feia. Esquece, porque ele não vem assim, ele vem bem bonitinho, inclusive, para enganar vem como anjo de luz, para enganar até, se possível, os que são do Senhor. Ó, ele disfarça, ele vem disfarçado, né? Em outras palavras, ele vem até nós usando nossos pensamentos. Então, olha só. O que você anda pensando aí, minha amada e meu amado? Aí pensamos ser legítimo, a gente pensa que esse pensamento é nosso. Começa a vir aquele pensamento e a gente começa a achar que aquele pensamento é nosso, surgiu da nossa cabeça. Exemplo, uma pessoa, né? Sobre alguma pessoa, uma situação. Então, ele pega esse pensamento e transforma em crítica, em calúnia, em fofoca. Você começa a olhar aquela irmãzinha, você já fica pensando assim, meu Deus do céu. Né? É o diabo pondo ali, não entre nessa, é furada. Você começa a olhar para ela, já começa a concordar com o diabo. Não é mesmo, ela é isso mesmo. Ela é bem tudo isso aí que você está falando. Tudo isso que está na minha cabeça mesmo. Ela é assim. E aí você já começa até a tratar a pessoa diferente, mas isso está no teu pensamento. Ele coloca isso na nossa mente. Entende? Então, ele induz o pensamento. Tá? Ele induz o pensamento. Aí transforma numa fofoca, numa crítica. E quando nem percebemos, estamos concordando com o diabo e fazendo essas declarações ruins. Olha só. Para não cairmos nisso, nós precisamos estar conectados com o Pai diariamente, fundamentados na palavra de Deus, para que possamos perceber e discernir esses pensamentos logo no início, logo que ele chega. Porque quando ele chega, você tem opção. A gente não tem o controle do que a gente pensa, a gente tem? Alguém tem controle do que pensa? Às vezes vem aquele pensamento assim, você tem controle sobre isso? A gente não tem. Mas o que a gente pode fazer com isso, a gente tem. Então, isso está nas nossas mãos. Né? A gente não tem o controle do pensamento quando vem, mas a gente pode discernir, Espírito Santo, opa, peraí, esse pensamento é do Pai? Ok, agasalha ele. Esse pensamento não é do Pai? Joga fora, diz, pode sair daí, desbanca ele. Então, a gente tem esse poder está nas nossas mãos. Porque aí nós temos a opção de escolha, né? Fazer essa declaração ruim e concordar com o diabo, dar munição para ele, ou estar conectado com o Espírito Santo. E escolhemos não entrar nisso. Dizemos, aqui não quero me comprometer com isso, isso é maligno. Temos essas advertências nas Escrituras e na presença para nos guardar do medo. E não peco, pois o medo sempre nos leva a pecar, a errar o alvo. Hamartia, errar o alvo. Salmo 37, 7 e 8, por favor, André. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seus caminhos, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Só isso aí. Não, é só isso. Tá. Pode pôr, por favor. Deixa a ira, abandona o furor. Não tem paciente, certamente isso acabará mal. É 7:8 mesmo, desculpa, André. 7:8. Deixa a ira, abandona o furor. Não tem pacientes, certamente isso acabará mal. Você viu o que a gente acabou de falar, né? Vem o pensamento, então a gente pode agasalhar, aceitar ou não. Tá bom? Se estamos nesse lugar de medo, nós temos duas opções. Ou me arrependo e deixo isso, ou eu peco. Né? Ou eu me arrependo nesse momento e dizer, ok, Senhor. Arrepender significa eu reconheço que tenho acreditado em uma mentira. Tenho pensado coisas que estão guerreando contra o meu destino. Porque quando a gente... Isso é tão louco isso, gente, porque quando a gente começa a dar vazão para esses pensamentos malignos, isso está comprometendo o nosso destino. Nós somos os maiores prejudicados. Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi para isso que o Senhor nos desenhou. Não é? Estão entendendo até aqui? Amém? Tenho pensado... Uma mentira, tenho pensado coisas que estão guerreando contra o meu destino. Tenho alimentado pensamentos, ideias, valores que são contrários ao que Cristo projetou, desenhou para mim. E digo, né?
quando eu me penso nisso, quando eu me pego nisso, Deus me perdoe. Na verdade, é Deus, eu recebo o seu perdão por ter acreditado, comprometido a minha alma nessa mentira, nesse equívoco. E esse gesto promove uma libertação e a oportunidade de abandonar esses pensamentos que estão trabalhando para contaminar o meu coração e alterar, manchar, nublar a minha percepção. Quem que já se pegou assim? Começa uma coisa na tua vida, você começa a pensar naquilo, uma coisa maligna, estou falando, né? Você começa a pensar naquilo, daqui a pouco você já fica toda desestruturada, começa a criar uma neblina na tua mente, você não consegue não ver mais nada com clareza. Você não consegue ver nada com clareza, porque é isso que o diabo faz, ele quer te cegar mesmo, né? Tá? Quando eu entro nesse lugar de medo, a única alternativa para sair é arrependimento. Ação. É discernimento pessoal. Não é discernimento aqui não, a gente escreveu uma palavra errada. Para sair, quando eu entro nesse lugar de medo, a única alternativa para sair é arrependimento. Ação. Eu escrevi uma palavra aqui, é discernimento pessoal, não é discernimento, eu não lembro a palavra que eu pus aqui. Tendo pensamentos positivos. Ah, tá. A gente não adianta a gente ficar lá, eu tenho um pensamento positivo o dia inteiro para, sabe? Agora eu vou ter pensamento positivo, não vai adiantar. Para esse tipo de demônio, de ação maligna, não vai adiantar. Tá? Tem que ser através da palavra declarada. Se você acreditou numa mentira, substitua pela verdade. Vai atrás da verdade. A palavra é a verdade. Bata junto com a palavra ali, verifique na palavra se aquilo que você está pensando está baseado na palavra. Se não está, joga fora, meu irmão, joga fora, minha irmã. Tá? Tem que ser através da palavra declarada. Se você acreditou na mentira, substitua pela verdade. Se você fez parceria com esse espírito de inveja, de fofoca, de intriga, ou qualquer outro, comece a cultivar a presença do Espírito Santo em sua vida, para mantê-lo alerta do que está acontecendo ao seu redor, para que você não caia mais nessas artimanhas. Amém? É bem interessante isso, né? Porque a gente facilmente, se a gente não estiver ligado no Espírito Santo, amados, nós precisamos ler a palavra. E nós precisamos orar. Eu sempre ouvi isso a minha vida, desde que eu me converti, faz quase 30 anos que eu ouço isso. Você tem que ler a palavra, você tem... E sabe aquela coisa que você não pratica de verdade? Você sabe que tem que fazer, mas você não faz? Aí você vai vendo que vai passando o tempo, o diabo vai tendo vantagem sobre você. Agora, quando a gente começa a praticar, de ter o nosso momento... Teve tempos lá em Curitiba que eu fazia o meu devocional no carro, porque era o único momento que eu tinha. Eu trabalhava tanto, fazia tanta coisa... À noite também tinha ocupada, que o que eu fazia era meu devocional no carro. Mas era precioso aquele momento. Era às vezes 15 minutos, era 20 minutos, não interessava, mas eu estava ali em contato com Ele. Era o meu momento, e Deus respeita isso, porque Ele sabe o momento de cada um. Mas é importante, pelo menos uma vez por dia, você ter esse contato com Ele. Tem gente que faz no banheiro, tem gente que se escandaliza, diz, meu Deus, vai fazer devocional no banheiro. Gente, se você vai ficar meia hora no banheiro, por que não aproveita para ler a Bíblia? Ué? Tem alguma coisa errada nisso? Né? Não tem, muito pelo contrário, você vai sair de lá mais edificado, em vez de ficar vendo internet. Nada contra a internet, muito pelo contrário. Sendo bem usado é maravilhoso. Vamos para Neemias 6,13, viu? Amém. 6,13, por favor, André. Para isso os subornaram, para me atemorizar ao medo. E para que eu, assim, está falando dos profetas aqui, para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem, né? Que ele passasse vergonha, que ele fosse envergonhado. O que está acontecendo aqui é que os profetas foram contratados, tá? Não eram profetas, né? Eles são, vou fazer uma brincadeira aqui, eles não eram profetas sem fins lucrativos. Esses aqui. Eles eram profetas com fins lucrativos. Então, eles foram pagos para ir lá profetizar, né? Contra Neemias, enganar. Eles foram contratados para profetizar incorretamente na vida de Neemias, para causar medo e paralisar seus projetos. E se ele acreditasse,
Se ele acreditasse, o resultado final seria um relatório maligno das minhas palavras, né? Neemias falando aqui das minhas palavras, e que poderiam me reprovar. Quer dizer, se eu agir em pecado, eu fortaleço a calúnia contra mim. Ao agir com medo, eu legitimo os relatórios malignos. Né? Ficou claro isso aqui? Se eu agir em pecado, veio lá o pensamento. Veio esse pensamento ali ruim da minha irmãzinha. Veio lá um pensamento contra a Lívia. Meu Deus, falar assim, ai, a Lívia, não sei o que. E começa aquele negocinho da Lívia. Já não estou podendo nem ver a cara da Lívia. Porque é bem assim, já não estou podendo nem ver a tua cara, Lívia. Ó, desse jeito. Mas se eu começar a alimentar isso, se eu agir... É só um exemplo, Lívia. Se eu agir em pecado, eu fortaleço. Porque daí começa a acontecer de verdade isso na minha mente. E ele pega espaço e começa a usar isso. Né? Então, nós precisamos permanecer firme, não declarar isso. Neemias 6, do 1 ao 4 agora. Acho que eu já li, né? Mas eu vou ler de novo. Tendo ouvido Sambalate... Ah, não tinha ouvido, não. Tendo ouvido Sambalate... Sambalate era o maior inimigo, era um governador e era o maior inimigo de Neemias. E tinha como companheiro Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, quer dizer, eles ficaram sabendo, eles ouviram que ele estava edificando no muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, no muro, ele começou a fechar, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, tendo ouvido Sambalate. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, começou a malignidade aí, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, nos vales de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra. Lembrou, Jéssica? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Eu acho que até 4, né? Não, até o 4. Depois nós vamos mais para frente. Olha que tremendo. Use a sua imaginação santificada aqui comigo. E vem. Recebe essa carta de líderes políticos de Israel, né? Essa carta que nós lemos lá. Vem ter comigo, vem aqui, vamos fazer uma comunhão. Vem aqui, vamos lá. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque eles se fizeram de amiguinho dele. Né? Estavam convidando ele para uma conversa. Se você ler todo o capítulo, você vê que ele estava tentando até, entre aspas, proteger Neemias de cair em alguma cilada. O próprio maligno. Se você ler o texto inteiro ali, você vai entender. Precisamos conversar, porque não nos encontra nesse vale. Esse vale ficava a 40 quilômetros de Jerusalém. Vamos conversar junto. E muitas vezes nós cristãos, damos ouvido ao diabo. Temos ouvido, temos conversado com o diabo. Aqui não é uma conversa literal, ok? Estou falando de pensamento, de ideias, né? Está claro isso, né? Que nos vem à mente. E uma voz que influencia a maneira como pensamos e sentimos. Apesar dessa investida, Neemias segue convicto e fica firme. Versículo, acho que agora é o versículo 5 que ele dá a resposta. Não, é o 4. Não, tá bom. 4 vezes me enviaram. A resposta dele qual era? Aquela que foi no versículo 3. É o versículo 3, me veio. Obrigada, Espírito Santo, querido. Essa resposta é assim, por quê? Né? O Neemias aí mandou dizer para ele, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria eu a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ele era convicto daquele que Deus mandou ele fazer. Ele era convicto, ele sabia, ele não ficava, ele não abria mão da posição que ele estava. Você percebe que ele estava numa posição aqui e ele não abria mão dessa posição? Ele não abria mão, por mais que mandassem, ele estava correndo risco de vida. Quando a gente vê o capítulo lá todo, a gente vê que ele estava correndo risco de vida. Né? E ele não desistiu, ele sempre fala, não desceu, ele continuou firme e convicto ali. E essa deveria ser a nossa resposta a esse inimigo. Né? Eu estou fazendo uma grande obra, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Por que eu vou parar para te dar ouvidos? Sai daqui, manda embora, porque senão você paralisa. Você paralisa. Tá?
Mas, para isso, precisa saber, crer que está envolvido em uma grande obra. Crer com convicção, de verdade, precisa ser legítimo. Precisamos fazer essa grande obra, na verdade, sabermos que não podemos fazer nada sem Ele. Na verdade, nós sabemos que não podemos fazer nada sem Ele. Quem já tem isso aí certo no coração? A gente não pode fazer nada sem Jesus. Mas o outro problema, qual que é? A gente não faz nada com Ele. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente não pode fazer nada sem Ele, mas a gente também, o que a gente está fazendo com Ele? Né? A gente não está fazendo nada com Ele. Tá? Isso significa estarmos totalmente engajados em qualquer papel que tenhamos na vida. Na obra de Cristo, seja ministrar, seja construtor, vendedor, empreendedor, artesão, empresário, padeiro. Lembrei de quando eu estava fazendo, lembrei de você. Lá. Faça tudo em nome de Jesus, com Ele, para Ele e com Ele. E se fizermos com Ele, fazemos com excelência, com zelo, pois Ele não faz nada relaxado. Jesus faz alguma coisa relaxado, gente? Não. Né? Então, vamos lavar uma louça? Vamos lavar uma louça. Vamos limpar uma casa? Vamos limpar a casa. Coisa simples. A gente, às vezes, não pensa. Mas se fosse Jesus fazendo ali, né? Marido, vai conversar com a tua esposa, converse como Jesus conversaria com ela. Você acha que Jesus seria grosseiro? Não, né? Eu não imagino Jesus grosso. Né? Um gentleman, com certeza. Eu imagino aquele olhar dele querido. Então, quando você vai olhar para a tua esposa, olha com aquele olhar de Jesus. Tão querido. Eu imagino, quando fecha os olhos, quando a gente cantou essa canção agora há pouco, né? Que a gente vê, eu imagino o olho dele, quando a gente canta esse louvor aqui na igreja. Eu imagino olhando para ele e aquele olhar dele de volta. Gente, é um olhar irresistível. Agora, imagine, marido, você olhar para a tua mulher de forma que você se torne irresistível. Isso é possível, porque o Espírito Santo está dentro de vocês. Então, o mesmo Espírito que tem em Jesus é o mesmo que está em vocês, que é o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou ele. Amém? Posso ouvir um amém? Aí, ó, se amém não foi, amém. Amém, queridos. Então, vamos lá. Fazemos com excelência. A Malaquias, inclusive, fala, não precisa abrir, André, mas se o pessoal quiser ler, eu acho que todo mundo conhece. Malaquias 4:8 fala assim, ó, maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Olha só que sério isso, né? Então, qualquer coisa que você pegar para fazer, né, faça bem feito, faça com excelência. Esse é um padrão, é o padrão dos céus, é o padrão do reino. E se nós falamos tanto em reino, a gente tem que viver isso de verdade, né? Viver com excelência. Então, a primeira estratégia que a gente vai falar, de 3 estratégias, a primeira estratégia é distração. Então, voltando ao texto de Neemias 6:4, por favor, André. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. 4 vezes, eles insistiram, né? O que acontece com os cristãos é que quando o inimigo fica batendo na porta, com a mesma distração, tentando nos distrair, enfraquecemos. Enfraquecemos a nossa resposta por causa do cansaço. A gente cansa, começa a acontecer uma situação difícil ali. Né? Pensa em qualquer situação difícil que você possivelmente até esteja passando, porque todo mundo passa lutas aqui ou não? Somos só nós, eu acho. Não, né? Então, quando você está passando essa luta, comece a pensar sobre isso. Né? Aí vem um dia, tudo bem, você começa a orar, declarar, aí você está animado, porque você começou fervoroso, né? A gente começa fervoroso, começa jejuando, começa a caminhar. Eu amo caminhar orando em línguas. Então, a gente começa lá, ferve, começa lá, ralabaxeca, tararabás, e começa, vai orando, vai orando. Segundo dia, terceiro dia, ralabaxeca, tararabás. Né? A gente já vai desanimando porque o inimigo está tendo vantagem. A gente não pode deixar isso acontecer. Viu que ele fez 4 vezes ali, é um símbolo 4 vezes, mas pode usar aí quantas vezes for, né? Naquilo que está sendo mais atacado. Está com dificuldade financeira. Às vezes tem gente com dificuldade financeira e fica orando, Deus do céu, que abre os recursos do céu. E é lícito, está tudo certo. Aí não vem no primeiro dia, não vem no segundo dia, não vem no terceiro dia. Deus não me ouve, já esqueceu, já não fala mais nada.
já começa a enfraquecer. Aí começa a vir as vozes e começa a dar ouvido para aquelas vozes. Né? Não é assim? O que acontece é que nós ficamos distraídos, né? Ele vem batendo a porta com essa distração, tentando nos enfraquecer. A nossa resposta por causa do cansaço é desanimar. E aqui uma coisa que nós temos como regra de vida. Inclusive, eu tenho 3 decisões para tomar esse mês. Para vocês terem uma ideia. Contando aqui, abrindo para vocês rapidinho, né? E eu tenho falado para o Jaime, amor, eu estou tão cansada. Eu não tirei férias ainda, né? Eu não tirei férias. Eu estou andando cansada fisicamente, emocionalmente. Mas o que a gente tem como regra na nossa vida? Não tome decisão nenhuma cansado. Não tome. Porque se você tomar a decisão cansado, porque às vezes a gente cansa, a gente vai, tá bom, né? Daquele jeito, deixa de qualquer jeito e já resolve com o próprio braço. Gente, você vai se frustrar, porque é isso que ele quer. Espera. Se você está cansado, descanse. Melhor coisa, descanse. Está cansado, descanse. Depois toma a decisão. Outra coisa que aprendemos em Curitiba, que a gente leva como regra de nossa vida também para a nossa vida é, tem que tomar, você precisa, tem uma oportunidade. Olha, irmão, surgiu uma oportunidade aqui, que se você perder essa, vou dizer para você, hein? É boa mesmo, não, mas tem que ser agora, a resposta tem que ser agora. A resposta é não. A gente aprendeu isso. E quanto isso tem nos livrado desse lado? Tem que dar resposta muito rápido, perca a oportunidade, entre aspas, e não caia em cilada. Porque se você não teve tempo de orar, de buscar de Deus, de ter uma direção, conversar com a sua esposa, conversar com o seu marido, não faça nada. E não faça nada cansado também. Isso não estava aqui no script, tá? Muitas vezes somos muito ousados nas declarações quando começamos, né? Eu já falei isso. E com o tempo enfraquecemos nossa confissão de fé. Mas Neemias respondeu as 4 vezes da mesma maneira a esse ataque dos inimigos. Ele não esmoreceu com a distração. Para nos embasarmos, porque a gente pode dizer assim, né? Mas a gente quase não prega o Velho Testamento, nós estamos na graça. Por que você está pregando o Velho Testamento? Eu estou pegando a estratégia deles aqui, tá? Mas vamos lá para o Novo Testamento sem problema nenhum. Nós vemos Paulo lá em 2 Coríntios. Em 1 Coríntios tem uma narrativa maravilhosa, tem uma carta de encorajamento para um grupo extremamente talentoso. 1 Coríntios é lindo, eu amo as cartas de Paulo. 1 Coríntios ele é uma carta extremamente, para um povo extremamente talentoso, mas que junto também tinha muitas coisas para acertar como igreja. Se vocês verem ali, né? Tinha muita coisa ali. E Paulo manda, e Paulo dá uma reprimenda neles. Paulo dá um confronto ali, e eles, sabiamente, a importância de saber receber correção, né? Eles, sabiamente, reconheceram aquilo e falaram, ok, Paulo, você está certo, nós vamos aprumar nosso caminho. Nós vamos caminhar conforme o que você está nos orientando. E na segunda carta aos Coríntios, que é isso que nós vamos ver agora, 2 Coríntios 10 e o 11. Na primeira ele deu o confronto, tá? Daí na segunda ele fala assim, ó, considere o tal isso, que o que somos na palavra. Considere o tal isso, que o que somos na palavra por carta, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Que eles começaram, aí eles estavam falando para Paulo, olha, agora você não precisa mais estar junto, que você estando junto ou você não estando junto, nós vamos ser um só contigo. Nós vamos estar alinhados com a palavra de Deus, nós vamos caminhar juntos. Você não precisa nem mandar supervisor nenhum aqui, porque a gente vai caminhar reto, a gente vai caminhar certo. É essa a resposta que eles dão para Paulo, né? Maravilhoso. Então, eles se arrependeram. Então, em 2 Coríntios, Paulo está honrando eles pelo arrependimento. Mas ele destaca 2 temas ali, 2 versículos no capítulo 2. E no capítulo 2:11. Acho que é 2:11. Ó o que ele fala. Ele agrada eles, agrada no sentido assim, ele elogia eles, né? Ok, vocês estão caminhando certo, está tudo certo, parabéns, ok, mas para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Põe o 10, por favor, André, 2:10, para ficar mais claro. A quem perdoais, ele estava falando sobre perdão ali na igreja, né, que era o caso ali, alguma coisa, também eu perdoo.
porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Aí vem o 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. A minha versão fala assim, porque não ignoramos os seus ardis. Ardis fala de cilada, fala de você estar ali tranquilo e nem perceber. É muito sutil, essa é a palavra que eu queria. Muito sutil. Tá? Então, no Novo Testamento também a gente vê. Se a gente cuidar para não ser alcançado por essas artimanhas de Satanás. Nada nos distrair, né? Ele diz, Paulo faz essa declaração sobre perdão, sobre andar em perdão, é todo dia, né, gente, diariamente. E ele diz, pois, não ignoramos as ciladas do diabo, não ignoro as extensões do diabo. Olha só. Então, quer dizer, se ele não perdoa, ali no caso, isso tem extensão, as extensões do diabo. Vai tomando conta da sua alma, vai tomando conta do seu pensamento, aquele negócio vai crescendo. Aí, daqui a pouco, eu não gostei da Lívia ali, a Olívia fez uma coisa, daqui a pouco eu também não gosto da Nazaré. Já estou lá, meu Deus, Nazaré, já começa a orar para Nazaré também, daqui a pouco para Rose, e assim vai indo. Vai começar a contaminar, vai tendo extensão. Não, está amarrado. Tá? Repetindo aqui para vocês, né? Eu não gosto, eu até nem estou confortável muito, mas eu acho que é ensino para a igreja. Não estou confortável nessa posição de falar de Satanás. Não gosto mesmo. A não ser de culto de curas ou libertação, alguma coisa nesse sentido, né? É nauseante para mim, na verdade. Mas também eu não quero ir para um outro extremo, de ser ignorante e não passar para a igreja isso, porque a gente precisa aprender. A gente precisa aprender. Nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo. Maior é o que está em nós? Sim. Mas, como Paulo diz, a gente não pode ignorar os seus ardis. Tá? Nós não podemos ser ignorantes de como ele trabalha. É vital que eu saiba, que eu possa sentir o cheiro dele. Sabe quando, eu não sei vocês, mas a minha mãe falava assim, para mim, eu não tenho mais mãe nem pai vivo, né, já são falecidos, mas eu me lembro que a minha mãe falava assim, isso aí não está me cheirando bem. Quem ouviu isso já, né? Isso não está me cheirando bem. Viu, Nazaré, é isso aí. E aí, a gente precisa estar tão ligado com o Espírito Santo, porque o diabo tem cheiro. Ele tem cheiro. Tem cheiro de enxofre. E aí, quando a gente tem esses pensamentos, os pensamentos, ele consegue sentir, ele consegue fazer a gente lá. Oi. Ah, tá. Né? Então, quando a gente está ligado nele, conectado nele, a gente exala o bom perfume de Cristo. Não vamos exalar cheiro ruim, cooperando com o diabo. É vital que eu saiba, que eu possa sentir o cheiro dele, que eu possa reconhecer. Epa, isso não é do Senhor. Pode até parecer certo, mas isso não é do Senhor. Você se lembra quando aquela falsa profetisa veio profetizando atrás de Paulo? Está em Atos isso, né? Atos 16, já vou ver lá. Quando me lembrei agora, aquela profetisa vinha dizendo, ela estava falando uma coisa, ela estava falando verdade? Aquela que ela ganhava dinheiro, lembra da história? Atos 16, achem para mim, por favor, amor. Eu acho que é Atos 16, se não me engano, é Atos 16. Põe lá, André, por favor, Atos 16, vamos ver se é esse. Porque essa história é bem legal da gente ver. É essa aí mesmo, ó. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Era uma falsa profetisa, né? A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela era usada, porque ela profetizava, né, e dava lucro para os senhores dela. Seguindo Paulo e a nós, e clamava, dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Ela falou alguma mentira? Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, ele não falou com ela, ele falou com o Espírito que estava nela. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Né? E já não dava... Aí deu aquela confusão lá, vocês podem ler lá em Atos, que daí eles queriam matar Paulo, né, porque Paulo tirou todo o lucro deles.
Mas o que eu quero dizer aqui, que ela estava falando uma verdade. E isso a gente tem que ter sensibilidade do Espírito Santo para ouvir, porque a gente pode ser enganado. A pessoa chega com lisonja para você, fala umas coisas tão lindas para você, você até cai na cilada, né? Está falando umas verdades, às vezes baseado na palavra, mas o Espírito que está derivando não é verdadeiro, né? Não tem compromisso com a verdade, tá? Ela não mentia, mas o Espírito que atuava não apontava para a verdade. É isso que eu quero falar. Voltando aqui, diz que eles me enviaram. Neemias 6:4, repetir. Depois vamos ler o versículo 5. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. 5. Então, eles viram que ele não caiu naquelas 4 ciladas. Aí eles mudaram a estratégia. Olha só. A primeira estratégia foi distração. Aí eles viram, Sanbalat percebeu que ele não caiu nessa cilada. Aí ele foi, mudou a estratégia. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Eu achei tão interessante quando eu estava preparando isso, porque carta aberta nos nossos dias, o que seria, gente? Instagram, Facebook, né? As mídias sociais. Seria isso hoje, a carta aberta. Todo mundo pode ler. Você não pode pôr qualquer coisa na internet? Um monte de gente lê, né? Então, seria mais ou menos isso a carta aberta. No teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro e, segundo se diz, queres ser o rei deles. Quer dizer, era uma baita mentira. E eles estavam espalhando isso para todos os povos. Ele veio com a carta aberta. Então, uma carta aberta, onde ele passou, aquela carta foi lida, né? Era um papiro, alguma coisa parecida, não sei o que era, o que eles estavam usando nesse momento. Aí virou um evento. Virou um evento social. Todo mundo sabia do que estava acontecendo ali com Neemias. E era uma mentira. Então, foi espalhada, foi propagada uma mentira, né? E quanto mais você, aqui falando para nós como igreja, né? Quanto mais você está ligado em Deus, quanto mais você está fazendo a obra de Deus, mais você vai ter. Se você está fazendo uma obra de Deus séria, você vai ter levantes contra você. Isso é fato. Isso é fato. Basta ver toda a Bíblia. Basta ver o que aconteceu com Paulo por pregar graça. Perdeu a cabeça. Né? Então, basta ver os homens. A gente lê aquele livro lá, se vocês não lerem, eu recomendo, Os Heróis da Fé. Maravilhoso. Ver o quanto esses homens fizeram, o sacrifício que eles fizeram. A gente não faz nada, gente. Hoje eu vi a Dani falando aqui, mas é verdade, a gente não faz nada para Jesus. A gente não faz nada. Quando a gente lê aquele livro, a gente fica com vergonha. Quando a gente vê Os Heróis da Fé, o quanto que eles se... Não sei se a palavra seria essa, mas acho que eles se sacrificaram, eles deixaram de viver a vida deles para viver para o Evangelho. De verdade, eles eram de verdade, sabe? E isso ai, meu Deus, gente, isso é uma coisa que mexe muito comigo. E é uma oração que eu faço. Deus, não nos deixe passar em branco nessa terra. Nós estamos começando aqui. Nós estamos aprendendo a fazer tudo. Estava conversando com uma amada essa semana, né? Nós estamos aprendendo a fazer tudo. A gente não sabe fazer nada. Ninguém é profissional aqui. Vocês veem os meninos do louvor, cada vez eles vêm aqui, elas ensaiam. E todo mundo, gente, tanto nós como pastores, como qualquer um das lideranças que trabalha aqui, é todo trabalho voluntário. Ninguém ganha nada. Os dízimos e ofertas que vocês dizimam e oferta é para pagar o aluguel, para pagar a luz e para a gente fazer alguma coisa para... Agora vai ter o Dia das Crianças, a gente faz um evento para as crianças, para fazer esses momentos. Nós, daqui, a gente não ganha nada. É trabalho voluntário. A gente ama Jesus. E a gente quer que a obra cresça, a gente quer que isso avance. Né? Todo mundo aqui tem trabalho secular. Eu trabalho secularmente, o Jaime trabalha secularmente, a Dani, o André, a Lu, todo mundo, Lívia, todo mundo aqui trabalha secularmente. Tem trabalho fora para sustentar. Rose e Almir, Sandro, Cláudia, David. Todo mundo trabalha, né? Todo mundo trabalha para a gente se sustentar.
A gente não tira recurso da igreja. Não é essa a nossa motivação. A nossa motivação é levar Jesus. De forma simples, pura e verdadeira. Essa é a motivação do nosso coração. Então, nós estamos começando aqui, mas a gente prega a verdade. A gente faz de verdade. E a gente sabe que é obra, porque nós temos palavra que vai crescer. Nós temos palavra que essa aba de Joinville vai ser a segunda maior aba. A primeira é Curitiba. Tem até no Japão, tem na Itália, amém. Tem em vários países, tem em vários lugares a aba. E nós temos profecia de homens de Deus, um deles é o Papa, que já falou, e não foi só ele, veio homens maravilhosos de Deus, que a gente sabe que fala coisa de Deus, que não fala para te agradar, que já falou que a aba Joinville vai ser a segunda maior aba. De todas as abas vai ser a segunda maior. Então, imagine. Né? Então, tá bom, né? Nós estamos aqui treinando. Para quando vier essa multidão, a gente está bem treinadinho já. Né? Precisamos de gente junto aí, que venha junto, né, conosco, comprometido. Amém? A palavra, na verdade, a carta ali dizia assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Neemias, conhecemos seu coração. Você quer ser rei e contratou profetas para anunciar que você é o novo rei. Então eles estão analisando e acusando de acordo com o que eles acreditam ser o motivo do seu coração. Eles começaram a mentir, como se Neemias fosse ele que tivesse inventado tudo aquilo. Mas isso estava no coração deles, não estava em Neemias. Né? O que o diabo faz aqui? O que o diabo faz aqui é fazer ver você se voltar para dentro e te desmotivar. Encontrar o problema e não ter graça para lidar com ele. Completamente diferente do que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo nos leva para dentro também, para olhar para nós mesmos. Só que ele nos enche de graça para a gente mudar o caminho. Quando a gente erra alguma coisa, quando a gente, né, ele fala conosco. Aí ele tem graça abundante. É diferente do inimigo, ele te mostra para você que você não é capaz, que você é pequenininha, que você é feia, que você é não sei o quê, né? Você não é capaz de fazer isso. Imagina você, que é isso? Que é isso? Né? Sara, quem é você para estar aqui em cima pregando? Olha teu passado, se eu for dar ouvido para ele, olha teu passado, olha o que você fazia no passado, e agora você está aqui pregando, você acha que você é alguma coisa? Eu sei, eu reconheço, eu mesmo digo para ele, eu sei que eu não sei nada. Sem Deus eu não sou nada, gente. Eu não sou nada, nós não somos nada sem Jesus, sem o Espírito Santo querido, amado. Nós não somos nada. Né? Então, não adianta a gente querer se achar alguma coisa, porque a gente não é nada. E o diabo vem acusar. Quem pensa que você é? Aí você lembra, só que quando você olha para dentro, direcionada pelo Espírito Santo, você olha e fala assim, obrigada, papai, porque eu sei que eu sou filha amada. Eu sei que eu sou filha amada, que o Senhor me ama, e que apesar de tudo na minha vida, tudo me trouxe até aqui, e o Senhor tinha um propósito, e esse propósito está se cumprindo. Isso é para todas nós. Em nome de Jesus, amém? Completamente diferente, né, do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui é que eles estão acusando de motivação errada, fazendo com que ele, estamos acabando já, volte para si mesmo e se autodestrua. Né? Porque se você ficar escutando a voz do inimigo, dizendo que você não é capaz, que você não vai poder, você vai se autodestruir. Na verdade, a gente usa um termo assim, autossabotagem, que você mesmo se autossabota. Né? No versículo 7b, olha, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. No versículo 7 ali, né, André, por favor, do mesmo versículo, do mesmo capítulo. E pusesses profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá, Ora, o rei ouvirá, olha a intimidação, que é a segunda estratégia. A primeira estratégia foi, quem lembra? Distração. A segunda estratégia, intimidação. Eles estavam dizendo para ele, Sambalate e o povo lá, os amiguinhos dele, estavam dizendo assim, olha, o rei ouvirá isso? Seguindo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Pode pôr o 8 ali, por favor. Mandei-lhes dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Esse é Neemias respondendo. Tudo, o teu coração é que o inventas. Então, foi tão interessante isso, porque eles falaram, eles tentaram persuadir Neemias ali pelo intimidação, intimidando ele. Mas o que ele fez? Ele teve discernimento. Olha a importância de você ouvir Deus.
Ele entendeu e respondeu isso. Mandei dizer-lhes, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que inventas. Ele desmascarou a intimidação do inimigo. Ele não se curvou a essa palavra. E a terceira estratégia é manipulação. Então, a primeira estratégia é distração, a segunda, que foi ali, intimidação, e a terceira e última, manipulação. Manipulação é feitiçaria. De todos eles, todos são perigosos, mas o mais terrível é esse. Esse espírito, quando entra numa casa, numa igreja, ele destrói uma igreja, ele destrói uma família, ele destrói amigos, ele destrói empresa. É um espírito, é uma potestade, na verdade, né? Não estou falando de um espírito, eu estou falando de uma potestade. Né? É isso que eu estou falando. E é, infelizmente, muito usado na cultura, na sociedade, para levar as pessoas a fazer o que queremos. É muito usado em vendas. Quem já não viu um vendedor, né, que manipula pra caramba? Eu fui vendedora, gente. E antes de Cristo, eu manipulava um monte. Eu sei o que é isso. E, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava numa empresa, trabalhava com a nafta do petróleo, e a gente mentia para os clientes, assim, o caminhão estava ali ainda com o produto, e a gente falava, eu não era cristã, perguntava para o nosso diretor, ele falava assim, mamãe, fala que o caminhão já saiu. Eu, na maior tranquilidade, mentia, falava que o caminhão já tinha saído. Olhando o caminhão, falando lá de cima, olhava o caminhão lá embaixo, assim, ó. Não, o caminhão já saiu, não sei o que aconteceu, deve ter acontecido alguma coisa na estrada aí, mas você sabe bem, veja bem, tal. Manipulava, mentia. Como vendedora, eu estou falando isso, né? Aí, quando eu me converti, o que eu fiz? Muitas e muitas vezes, esse diretor falava para mim assim, aí já estava me convertendo, bem no início de conversão. Esse diretor falava para mim assim, fala que já saiu, fala que já aconteceu isso. Eu falava assim, ele falava assim, fala que eu não estou na sala. Às vezes ele queria alguém ligava para ele, eu atendia, e ele falava assim, fala que eu não estou, fala que eu não estou. O que eu fazia? O Jaime está aqui de prova, que eu contava para ele em casa. Eu chegava em casa, eu falava para ele assim, então você, por favor, saia, vá na sala do cafezinho, vá dar uma volta na fábrica, vá fazer o que você quiser, mas eu não vou mentir que você não está aqui. Ou você atende ou você sai. Comecei a me posicionar na palavra, com respeito, né, gente? Ele era meu chefe. Com respeito, mas comecei a me posicionar. E ele saía. O mais interessante é que ele saía. Aí eu falava, ele não está no momento. Falava a verdade. Então, é isso, né? A gente com a venda, a gente manipula muito. Pode manipular. E manipula pai manipula filho também, mãe, para fazer o que quer. Né? Na cultura isso. Né? É claro que esposa e marido e esposa, isso não acontece, né, gente? Glória a Deus. Amém? Isso não acontece entre marido e mulher. Não, né? Não acontece. Mas não entre marido, tá? Isso nunca aconteceu. Neemias orou para Deus. Aí no versículo 9, logo em seguida ali, olha que lindo isso. Põe ali, por favor, André. Versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra. Olha só que sério isso, gente. As suas mãos, dizendo para você que tem empresa, para você que é empreendedor, para você que trabalha, as suas mãos largarão a obra. Isso é coisa do maligno. E não se efetuará. Agora, pois, aí Neemias falou assim, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Para quem que ele sempre recorria, gente? Que coisa linda, né? De perceber isso, ele está ensinando a gente ali. Agora, pois, Deus, fortalece as minhas mãos. Ele pedia a Deus, ele discernia o Espírito e ele pedia para Deus ajudar ele nisso. Coisa mais linda isso. Neemias orou para Deus fortalecer as mãos dele. Amém aí? Amém. Eu quero que você perceba isso. Em primeiro lugar, você e eu estamos engajados do que Deus está fazendo nessa cidade. Estamos fazendo uma grande obra. Amém? Estamos fazendo uma grande obra. Temos confiança no nosso chamado. Em segundo lugar, quando as acusações vem a resiliência. A imunidade é assim. Como que você fica imune disso, né, quando vem isso? Como se o homem espiritual estivesse tão engajado com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus, que essas estúpidas ideias não fazem sentido. Você viu que ele não parou nenhum momento a obra. Ele continuou rebatendo e continuou fazendo. Essa acusação não faz nenhum sentido. Quando você sabe quem é,
e qual é a sua posição, você não cai nas ciladas. Isso me lembrou, na hora que eu estava fazendo essa ministração, me lembrou da imunidade. Sabe quando você está tão forte, com a imunidade tão forte, que você pode estar do lado de quem está com uma doença, alguma coisa, e aquilo lá não pega você? Né? E às vezes, você não está com essa imunidade alta. Aí, qualquer gripinha, você está pegando. Né? E, espiritualmente, é a mesma coisa. Quando nós estamos com a imunidade alta, quer dizer, conectados com Deus, essas coisinhas, nada nos atinge. Se está atingindo, minha irmã, meu irmão, vai para Deus. Se conecta com Ele. Porque está acontecendo alguma coisa. Né? Porque Ele não pode levar vantagem. Porque se a gente está fraco, aí qualquer coisinha, fracos espiritualmente, qualquer coisinha a gente desmotiva. Já não quer mais fazer, já não quer mais nada. Já quer desistir. Essa é a palavra. E é muito fácil para desistir, né? Muito fácil. Agora, se você está muito forte no seu sistema imunológico, você pode ficar perto de qualquer coisa que não pega, por estar forte. Espiritualmente é a mesma coisa, e essa tentativa do inimigo de enfraquecer suas mãos para o trabalho, para você parar. Você entende que está construindo algo. O que Israel não poderia fazer uma vida inteira, 70 anos, ele pôde fazer em 52 dias. O que significa que há graça para a edificação. Amém? A graça abundante para a edificação. Não estamos aqui ocupando espaço. Estamos construindo pessoas, construindo casamentos, construindo caráter, famílias fortes. Estamos construindo uma história com Deus. Estamos construindo uma geração de pessoas livres. Aleluia? Aleluia. Somos construtores e a cada dia de nossas vidas estamos construindo algo. Então, o que vemos é que a tentativa do inimigo é fazer com que o trabalho pare. Mas eu não vou parar. Nós não vamos parar. Amém? Parar. Isso foi criado com um propósito. Então, o que nós precisamos dizer? Deus, fortalece as minhas mãos. Deus, fortalece as nossas mãos. Amém? Versículo 10, por favor. 10 a 16. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado. Só para vocês entenderem o cerrado aqui, esse Semaías, ele era um sacerdote. Então, ele estava encerrado. Eu não achei o porquê que ele estava encerrado. Ele podia estar encerrado por algum motivo espiritual, alguma coisa assim, né? Porque ele era sacerdote, ele entrava na presença de Deus lá, né, na época do templo. Disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-me. Aliás, de noite virão matar-te. Aliás, matar-te, não é matar-me. Porém, eu disse: homem, como eu fugiria? Neemias falando, né? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Porque você sabe, né, da história, quem entrava no santo, lá no tabernáculo, sem ser sacerdote, morria. E eles estavam traindo ele para lá. De maneira nenhuma entrarei. Então percebi, olha, que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Subornaram até o sacerdote, gente. Vocês já viram isso? Quando tem levante desse espírito de manipulação, é para acabar mesmo. Ele vem com tudo para destruir. Olha só. E é sutil, né? Ele vem vindo até com cara de santo, porque queria levar ele para onde? Para o templo. Olha que cara de santinho, né? Vamos lá para o templo. Deixa eu até achar aqui onde é que está. E aí, para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo, daí sim, né? Eles iam ter motivo de infamar ele e de deixar ele com vergonha. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, dos mais profetas que procuraram atemorizar-me.
Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Amém? Olha que tremendo. Essa história é maravilhosa, porque ela nos ensina que, apesar de toda a oposição, quando nós nos permanecemos firmes na palavra, firmes na nossa posição, a vitória é certa. Tem desafio? Nós vimos que tem. Tem muitos desafios, tem desafios diários para a gente vencer, né? Mas quando a gente está conectado com Ele, a vitória é certa. A gente não pode desistir. Vem coisas para te desanimar, vem, gente, vem bastante coisa. Eu estou sentindo, eu estou liberando isso na igreja hoje, porque é uma semana que eu senti isso muito forte. Na verdade, há 2 semanas eu tinha falado para a Dani mais uma vez, que Dani, eu fui lá na casa da Dani e falei assim, Dani, aquele texto de Tiago, vou pregar sobre Tiago. A gente ama Tiago, né? Eu vou pregar sobre Tiago. E mais uma vez o Senhor mudou. Já é a terceira, né? Terceira vez que Deus muda, que eu quero pregar sobre Tiago e Deus fala outra coisa, porque é o tempo, Deus está liberando para a igreja isso. Para essa estratégia, o inimigo, de alguma forma, está usando isso na vida de vocês. Então, agora vocês estão cientes disso. Vocês ficaram conhecendo as estratégias dele. Então, agora a gente se posiciona contra. Né? A gente entendeu, a gente não dá mais ouvido. Não dá ouvido, não vou vencer, não vou ter o emprego do sonho, não vou... Não dá ouvido para isso, isso é o diabo falando. Vai ter, sim. Vai ter tudo o que vocês querem. Amém? Amém, Lu? Amém. Acabou o muro com a ajuda de Deus. Versículo 15, ele fala que acabou o muro, a minha versão fala ali, acabou o muro com a ajuda de Deus. Então, ele reconheceu Deus o tempo todo, em todo momento. Quando temos Deus ao nosso lado, podemos passar por qualquer situação. Qualquer situação é para o avanço. E cada progresso na obra do Senhor, olha, isso é tremendo, gente. Foi uma coisa que o Senhor falou comigo muito no coração, cada vez que a gente persevera. Cada avanço, cada progresso na obra do Senhor, desanima o inimigo. Isso deve alegrar nossa alma, né? Você ora pelos enfermos, eles são curados. Você compartilha a fé com o seu vizinho, ele se volta para Cristo. Sua empresa cresce com integridade. Você serve bem a comunidade. Todas essas coisas que construímos. A IBI para ensinar as crianças a fazer diferença. Elas não estão lá só para vocês ficarem aqui no culto. Elas estão aprendendo a ser reis e sacerdotes. Cada cultinho das crianças tem esse propósito. A eles fazerem a diferença aqui na terra. Esse é o nosso propósito. Então, essas coisas que construímos desanimam o inimigo. Cada vez. Embora não damos muita atenção a ele, eu adoro o fato de que ele fica murcho, vai ficando deprimido. Amados, você e eu temos força ilimitada em Cristo. O inimigo está murchando enquanto falamos. Enquanto nós estamos falando aqui, ele está murchando. Porque olhos foram abertos, ouvidos foram abertos, posição estão sendo tomadas dentro do coração. E isso está derrotando o inimigo. Ele está ficando mais murchinho, né? Está se afastando. E quanto mais a gente ficar posicionado, mais ele vai se afastar. Ele vai ser obrigado a se afastar. Porque nós estamos posicionados. Né? Ele tem força limitada. Ele tem força limitada. Nós temos força ilimitada. A nossa força com Jesus é ilimitada. Amém? O ponto principal é não pare. Não pare para conversar no vale, como a gente viu lá. Não pare para se esconder no templo. Pare de bobagem, continue caminhando. Aqui se esconder no templo nesse contexto ali, né? Pare de bobagem, continue caminhando, continue marchando, continue fazendo. Continue fazendo, queridos. Continue caminhando, continue avançando e fazendo aquilo que Jesus pôs no coração de vocês. Uma coisa muito séria que a gente trata aqui como liderança não é fazer por fazer, é fazer o que Deus está falando para fazer. Porque dura coisa vai ser a gente chegar um dia e você chegar como aquele texto que fala, eu fiz isso, mas Senhor, eu fiz isso pelo Senhor, eu construí tanta coisa, fiz tanta coisa, em Teu nome eu curei enfermos, em Teu nome. E o Senhor olha e diz assim, eu não te pedi nada disso. O que era para você fazer, você não fez. Para mim, a segunda coisa mais triste da Bíblia que eu acho é essa. Porque você passa uma vida inteira fazendo, e quando você chegar no final lá, isso está no Novo Testamento, quando você chega no final lá, o Senhor diz, afasta-te de mim,
Nunca te conheci. Eu não sei quanto a vocês. Sinceramente, eu tenho temor disso. Porque o Senhor pede para nós algumas coisas para fazer. Então, faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Não olhe para o dom do vizinho. Não olhe para o dom da Rose, que a Rose ora. A Rose ora, meu Deus, dá 1000-0 em mim. Se eu olhar para a Rose e falar assim, meu Deus, eu quero o dom da Rose. Eu posso querer como inspiração, ok. Mas estar alinhado com o Espírito Santo. Espírito Santo, é isso que o Senhor tem para mim? O ministério da Rose é oração. Qual é o meu? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor desenhou para mim? O que o Senhor desenhou para cada uma de nós? E isso importa fazer. Sabe? Isso importa. Então, busque de Deus. Busque o que Ele tem para você. Como Ele vê você. O que Ele quer que você faça. Se Ele tem chamado para o louvor, se aperfeiçoe nisso. Venha para o louvor. Tem chamado para grupo de serviço, como o Luiz ama grupo de serviço, né, Luiz? Vem para o grupo de serviço. É um tempo. Mas o mais importante é não perder tempo e não parar. Não parar quando Ele fala para você qual é a obra que você tem que fazer. Quando Ele fala qual é a obra que você tem que fazer, faça. Porque isso você vai prestar conta para Ele. Das outras coisas, não. Amém? Quem foi edificado com essa palavra? Quem quero que você se ponha em pé. Quem quiser alguma oração, alguma coisa nesse sentido, pode vir à frente que a gente vai orar, tá? Senão eu vou orando, encerrando aqui. Pai celestial, Pai de toda graça, Pai de todo amor, Senhor, a Tua palavra foi liberada. Nós queremos declarar, Senhor, que essas estratégias malignas não farão parte da nossa vida. Obrigada pelo Senhor ter trazido discernimento claro, Espírito Santo. Espírito Santo, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Mas também nos ajuda, Espírito Santo, a fazermos o que o Senhor quer que faça com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós não sejamos, Pai, distraídos, que não sejamos distraídos daquilo que o Senhor quer para nós, que nós não sejamos intimidados pela situação, pelo tamanho da obra, pelas coisas que precisamos fazer, que a gente não olhe todo o contexto, que a gente não fique intimidado com isso, Pai, que nós sabemos que o Senhor está do nosso lado. E mais do que tudo, Senhor, não permita que o espírito de manipulação, o espírito de Jezabel, assole as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, porque nós queremos avançar. Se alguma pessoa que se identificou com isso, Pai, nós queremos liberar, dizer para a pessoa que está a graça, tem graça liberada sobre a sua vida para mudar de caminho, para mudar o rumo dessa história, para frutificar, para ser feliz. Pai, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, que cada um possa se alinhar com isso para poder receber essa vida em abundância, poder viver, acessar essa vida abundante que o Senhor já tem para cada um de nós, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área emocional, seja em qual área for. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos dizer, Pai, que nós somos agradecidos por ter o Senhor. Assim como o Senhor ajudou Neemias, como o Senhor fortaleceu Neemias, fortaleceu as mãos de Neemias. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar mãos fortalecidas essa noite para esses amados irmãos. Mãos fortalecidas, Pai, para tudo o que eles forem fazer, que as mãos deles sejam fortalecidas pelo Senhor, que eles sejam, que eles avancem com força, com convicção, sabendo para que foram chamados, e não parem para dar ouvidos para essas artimanhas de Satanás e seus demônios. Em nome de Cristo Jesus, Pai, liberada está a Tua palavra, que o Senhor, amado Espírito Santo, que aqui convence o do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que convence. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Quem faz esse trabalho é o Senhor, amado Espírito Santo. Então, por gentileza, toque as pessoas, fala ao coração delas aquilo que o Senhor quer falar. Liberado está, e nós te agradecemos por isso. Em nome de Cristo Jesus, declaramos uma semana extraordinária, uma semana abençoada, uma semana de paz. Aqueles que vão viajar, que vão guardados, aqueles que vão trabalhar, que trabalhem com leveza, Pai, com leveza, em nome de Cristo Jesus. Sabemos que muitos irmãos aqui estão viajando, vão viajar essa semana. E eu quero declarar um tempo abençoado. Os anjos acampados ao redor dos carros, ao redor das pessoas que estão dentro desse carro, levando em paz
que eles desfrutem de umas férias merecidas, de um tempo gostoso e que retornem em paz também, em nome de Cristo Jesus. Abençoamos quem vai trabalhar também, trabalhe com graça. Faça como aconteceu nessa construção dessa muro, Pai. O trabalho de 70 anos foi reduzido para 52 dias, porque a tua graça, o teu amado Espírito Santo, estava ali com ele. Então, que esteja com cada um de nós também essa semana, amado Espírito Santo. Nós declaramos nossa dependência, nós sabemos e nós queremos a tua presença cada dia conosco, porque nós sabemos que na tua presença já tem vitória. Na tua presença tem paz, na tua presença tem alegria, e nós queremos desfrutar essa semana de tudo que já foi liberado para cada um aqui, Pai. Em nome de Cristo Jesus, assim é. Muito obrigada. Amém, queridos. Amém, Jesus. Prossigam abençoados, queridos. Acordar e saber a razão, sonhos vão reviver, a vida é viver com você. Estou decidido